Ok, minha gente, já voltando, já. Estou lá já são 20 para o meio-dia, volta de meio-dia e 30, mais ou menos. Eu estou ali na Casa do Açaí, vou almoçar ali no alto, Casa do Açaí, em frente ao Correio, na esquina do Correio do Alto. Bem na esquina do Correio, hoje eu vou lá, em frente ao Colégio Ginda Bloch, Casa do Açaí. Eu, quando fui para o comercial, eu deixei aqui a pergunta para a Bianca, se o Brasil é um país machista ou as mulheres deixaram de se impor. Então, Hélio, vem polêmica, você gosta de me colocar em furada. Bom, quem me conhece mais e me acompanha um pouquinho no Instagram sabe que eu não posso dizer para você que eu sou aquela feminista, muita coisa eu acho que não tem razão de ser. No entanto, sim, o Brasil ainda é um país machista e os números revelam isso para a gente, né? De diferenças salariais, mesmo que a pessoa tenha o mesmo nível, né, entre mulheres e homens, isso é estatístico no Brasil, que eu acho que é o tipo de feminismo, é o tipo de causa que a gente precisa lutar. Né? Eu acho que a própria inserção, basta a gente ver, a gente está falando de política, basta a gente ver a Câmara dos Deputados, quantas mulheres e quantos homens. Né? Então, a gente tem um percentual ainda muito pequeno de mulheres. Por quê? Isso se dá através de uma facilidade, não vou dizer facilidade dos homens, mas talvez uma dificuldade da mulher estar pleiteando esse lugar, esse espaço. Isso significa dizer que, sim, a gente precisa mudar estruturalmente para que as mulheres tenham mais condição de chegarem nesse processo de maneira adequada. Não acha que o feminismo se encaixa errado nisso aí? Acho. Eu acho que eu vou te falar, Hélio, eu acho que o conceito foi invertido através dos tempos. Pronto, isso aí. Houve uma confusão, e aí, assim, o feminismo que eu, pelo menos, aprendi, e é aquele que eu realmente exerço, é aquele onde a mulher tem o mesmo direito, já que ela tem a mesma condição estrutural, intelectual, de formação do homem, que ela receba o mesmo salário. É para que ela realmente tenha a possibilidade adequada de chegar a pleitear vagas, por exemplo, como no Senado, ou na Câmara, ou, enfim, no ente público de forma geral. Eu acho que esse é o feminismo que a gente deve avançar. Esses que a gente vê por aí, eu realmente hoje tenho um pouco de dúvida, mas certamente para possibilidade para igualdade de possibilidades, de oportunidades, é aquele que eu estou dentro. Porque aqui, se a gente for pegar aqui por Teresópolis, nós já tivemos aí algumas mulheres vereadoras e que fizeram um grande trabalho. Já visto Margarete Rose, está até hoje. Madalena Huck está trabalhando até hoje, é outra, né? Sim. E não eram feministas. Não, eu não me considero, como eu disse a você, eu não me considero, e nem gosto muito de usar esse termo, não. Eu acho que eu defendo pautas femininas. E eu acho que o fundamental é ter um olhar para o todo. Você citou, a gente falou de Câmara dos Deputados, eu nem preciso. Eu posso citar, por exemplo, Teresópolis, onde a gente tem 19 pessoas e apenas 2 dessas 19 são mulheres. Por que isso acontece? Pode acontecer aqui, eu vou entender que numa cidade de quase 200 mil pessoas, só poucas mulheres quiseram concorrer, ou talvez elas tiveram menos oportunidade de ter essa negociação de igual para igual. É uma coisa para a gente pensar, não é? Eu acho fundamental que a gente comece a pensar que as mulheres precisam ter condição de igualdade para que ela possa te apresentar as propostas de maneira clara, objetiva, com possibilidade real de ganhar. Perfeito, eu vejo por aí também, acho que esse é o caminho. Acho que as mulheres têm que se fazer presentes. Agora, uma outra coisa que acontece em Teresópolis, eu tenho que te perguntar, você falou que teria uma novidade para hoje. Você botou no bannerzinho lá. Que vem novidades? Eu que te pergunto, vem novidade por aí no programa Hélio Carracina? Ah, não vem. Aí. Não, vem sim. Vem sim. A gente vai falar sobre isso hoje. Uma coisa que eu estou com vontade de fazer e vou fazer ainda esse mês, tá? Uma coisa que aqui em Teresópolis é complicado, que não vai à frente, eu não consigo entender por que não se consegue manter uma associação de moradores. E olha, é um tema muito interessante, né, Hélio? Porque a associação de moradores ela é fundamental para o bairro. Ela é fundamental porque, principalmente, ela pega as demandas do bairro e vai pleitear junto ao órgão público que seja feita aquela demanda. Vai ter o entendimento de como aquela comunidade se locomove, quais são os horários dela. Eu acho que a associação, tenho certeza, a associação de morador é uma das instituições, vamos colocar assim, fundamentais para as cidades. Porque é ela quem vai ser o portador daquele bairro para pleitear aquilo que o bairro precisa.
Então, assim, eu realmente entendo que a gente precisa, talvez, levar mais a sério essa associação, que é fundamental. É um cargo muito trabalhoso. Eu dou parabéns aos presidentes de associações de bairros que realmente fazem valer esse título, que entendem como esse bairro se locomove, que entendem quais são os pleitos do bairro, que entendem que realmente é preciso fazer um estudo daquele bairro para o entendimento de como ele pode funcionar melhor, aquele posto de saúde, se tem ou se não tem, ou se aquela creche está funcionando. Todas essas demandas podem e devem ser levadas às reuniões de associação de bairro para que ele tenha voz e representatividade para, no ente público, poder pleitear. Né? É aonde ele leva, é a reunião de demandas do bairro. E que não pode ser utilizado como projeto político, senão a própria associação perde força. Isso é que a gente está falando aqui, é a política in natura, é a gente perceber como é que as coisas podem ser feitas em favor da própria cidade. A associação de bairro, a associação de moradores de bairro, ela é fundamental, inclusive com muita força. Força de pedido, força de pleitear aquilo que é preciso, força de demandar a estrutura da comunidade. Por isso que ela tem que ser imparcial, até para que ela mesma tenha cada vez mais força. Eu não vejo as pessoas, por exemplo, indo cobrar vereador, indo nas câmaras, indo na Câmara. Na sessão, é fundamental. Essa participação nas sessões da Câmara, volta e meia eu compareço. Eu acho que é fundamental a gente entender, principalmente, como é que funciona, né, aquela plenária ali, que é uma plenária fundamental para a gente entender um pouco de como a política da cidade são feitas, né, as políticas das cidades são feitas, para entender o que de política pública está sendo proposto, para entender exatamente como é que funciona, porque o vereador ele é fundamental para toda e qualquer cidade, ele é quem fiscaliza os atos do executivo. Ou seja, ele vai entender se está sendo feita da forma adequada aquele ato produzido pelo prefeito. Né? Estou dizendo de maneira geral, dada a importância do vereador. Então, acompanhar as sessões da plenária é fundamental para que a gente saiba um pouco mais de política. Inclusive, meu filho ainda é pequenininho. Antônio Francisco, um beijo para você. Meu amor ainda tem 9 anos. Mas, quando ele estiver aí na casa dos 14, 15, eu quero ter a dinâmica de levá-lo para assistir, para o entendimento de como funciona. Sim, porque você tem que preparar a Teresópolis que ele vai viver, a cidade que ele vai viver. Sim, e ele tem que estar a par disso. Ele tem que conhecer o processo. Né? Eu falo muito de política em casa e eu já venho da minha mãe, Sônia, um beijo enorme, Sônia Nobre, meu pai. Eu já aproveito para mandar beijo. E em casa a gente sempre falou muito de política. Você falou da Rádio Teresópolis, assim, aliás, desde a minha avó, que hoje não está mais com a gente, infelizmente, a gente já ouvia lá a Rádio Teresópolis e depois ia passando para outro programa e outro programa, para que a gente entendesse como funciona. E aí eu já cresci dessa forma e eu acho fundamental que as crianças de hoje, que vão ser os adultos e que vão receber essa cidade de presente para a gente, quando a gente pensa assim, não gosto de política, eu sempre penso, porque às vezes ela é inóspita mesmo, às vezes a gente fica assim com ranço de política, né? Eu não gosto dessa palavra, mas às vezes a gente fica. Mas quando eu penso que eu não gosto, eu penso que futuro eu vou deixar para o meu filho, que cidade eu vou entregar para o meu filho, aí eu volto a gostar e aí eu volto a querer debater sobre política. Né? Você me fez tomar uma decisão agora, Bibi. Eu vou falar disso, a decisão que eu tomei agora. Eu nem comuniquei ainda a direção da TV, mas é uma decisão que eu tomei agora, já vou até passar isso para vocês, em função do que você acabou de me dizer. Eu tenho visto algumas pessoas, notadamente de esquerda, eu não quero entrar aqui, não vou discutir esquerda e direita, só estou colocando aqui dentro do contexto. Pessoas de esquerda dizendo o seguinte: política e religião não se misturam. Aí, isso é de um grande erro. Eu falei sobre isso hoje. Política e religião se misturam sim, porque a política vive na religião e a religião vive da política. Não tem como escapar disso. Tem igreja que o pastor é eleito, por voto. A Igreja Católica, por exemplo, o Papa, quando morre um Papa que vai eleger outro, são votos, é o voto. E ali dentro, entre os cardeais, a política roda muito. Mas mesmo em qualquer igreja, há uma organização, não há uma hierarquia.
Eu não sei exatamente quais são as nomenclaturas, mas há uma hierarquia, isso tudo é política. Isso é política. É. Quando você tem, não, esse é bispo, esse é arcebispo, esse é diácono, esse é presbítero, isso é uma hierarquia. E isso é um processo político também, né, que acontece. Mas é o que eu te disse, na minha concepção, a gente pegou umas mentiras como verdade, do tipo, política é ruim, política não presta. E aí, é claro que a gente tem atos que nos levam a entender dessa forma em determinado momento. Mas não é uma verdade, né? A política é feita por nós. Se é feita por nós, a gente pode mudar a qualquer tempo. As pessoas podem evoluir. Eu fazia de uma forma antes e depois eu fiquei vendo. E hoje, para mim, Hélio, eu acho que é uma coisa interessante. A política, para mim, passou por um processo. Para mim, quem conhece um pouquinho mais da Bibi sabe que eu já trabalhei em política, que eu já fiz coordenação. Aliás, fui uma das primeiras mulheres, se não a primeira, talvez, a fazer realmente um processo técnico, que é muito bacana, que é um projeto do qual eu me orgulho. Mas, no entanto, hoje a gente não faz mais assim, porque houve um processo evolutivo de entendimento. E hoje, para mim, política precisa ter propósito, Hélio. Assim como tudo na minha vida, e eu acho que é um bom começo, é um bom ponto de partida para a gente começar a perceber. Vocês já fizeram a pergunta para os candidatos que vão até vocês, qual é o propósito dele estar na política? Eu acho que, dependendo dessa resposta, dá para a gente perceber muitas coisas, né? Qual é o propósito? É de uma cidade melhor? É uma cidade coletiva? Qual é o propósito? E hoje, para mim, política precisa ter propósito. Quando você falou política e religião, eu acho que é fundamental, porque independente da religião, há um propósito, tanto daquela congregação existir, quanto de você estar ali. E esse propósito passa também por melhoria daquela comunidade, não passa? Com certeza. E isso é política. É exatamente isso. Isso Eu vou mudar o rumo da conversa, vou mudar o rumo aqui do programa. Isso já veio na minha cabeça já há muito tempo. Eu tenho mais 9 minutos. Eu tenho como definir isso, e eu preciso definir isso agora com a Bibi. Durante muitos anos, isso não começou comigo, na Rádio Teresópolis, eu conduzi o programa Debates, que era os sábados, naquela época só tinha a Rádio Teresópolis e a Rádio Geração do Rio. Depois vieram as outras e o programa Debates era uma coisa de doido, de audiência. Era a cidade inteira parava para ouvir o programa Debates, que começou. Na realidade, eu não sei bem com quem começou, mas foi conduzido pelo Carlos José, durante muitos anos, depois pelo Reginaldo Castro. Com a minha chegada na rádio, acabou sendo conduzido por mim, porque eu gostava de política. Dentre as pessoas que eu me lembro que participaram desse programa, duas aqui, para ver a importância do que foi o programa, o Collor, quando esteve em Teresópolis, participou desse programa. O Mário Lago, ator, compositor, esteve nesse programa. Eu tenho essas fotos em casa para mostrar isso. Eduardo Suplicy também participou do programa Debate comigo na Teresópolis. E hoje, eu abri falando, Paulo Ganimi esteve aqui no programa, Marcelo Freixo, Cláudio Castro estiveram aqui no programa. Então, eu estou trazendo pessoas de relevância política aqui no programa. E eu quero vou voltar a criar, ainda este mês, o programa Debates, aqui dentro do programa Hélio Carracena. Como é que vai ser o programa Debates? Ele vai ter 2 horas de duração, vai ser dentro do nosso programa aqui. A gente vai trabalhar aqui numa sexta-feira, será numa sexta-feira, vou definir isso hoje ainda com o Júnior, a gente vai ter o programa Debate. Eu quero saber se você topa. Topo. Representando as mulheres de Teresópolis. Nossa, olha que responsabilidade, que prazer, que honra. Claro que topo, super topo. Acho um projeto necessário. Eu gosto muito de uma frase, né, que diz que realmente o conhecimento está no questionamento, né? Não está na certeza absoluta, está no questionamento. E quando a gente começa realmente a questionar, a debater, sem querer ter razão absoluta, mas entendendo que é preciso, a construção a partir do debate é fundamental. Enfim, brilhante, brilhante, brilhante. A ideia seria a gente trabalhar com 3 pessoas aqui, 3 convidados, e trazer até pessoas para serem questionadas. Imagina eu trazer aqui o prefeito Vinícius Clausen para ser questionado, para fazer um bate-papo com 3 pessoas aqui no programa. E a gente debater os assuntos. A minha participação vai ser simplesmente apresentar. Se bem que eu não sei ficar quieto, né? Mas vamos deixar a coisa acontecer. Eu quero começar isso essa semana, esse mês ainda, no mês de agosto. Uma outra coisa, uma sugestão, e eu vou levar também, vou fazer isso, e já vou até deixar a pergunta aqui.
vai ser um outro debate, um outro dia. Um outro dia. Você já notou, ou não, isso ainda vai depender da opinião de cada um, né? E se é fato ou não, que os pastores, eles têm uma situação financeira muito boa. Pastor fica rico? Eu vou largar estou largando essa pergunta no ar e vou convidar 3 pastores a vir debater isso aqui comigo. Isso já é um outro programa que eu ia pensar melhor, mas me decidi agora. Ouvindo a Bianca, me decidi agora a fazer isso. Você topa fazer? Super. Esse mês ainda? Super top, acho que vai ser muito bacana. Mas, Hélio, sem trava na língua, né? Você não tem. Sem trava. Você não pode esconder nada. Beleza, pronto. Agora, por outro lado, se te questionarem também pelas redes sociais, você tem que responder. Beleza, tá ótimo. Vamos Na embora. época da Rádio Teresópolis, era pelo telefone. As pessoas ligavam, jogavam a pessoa no ar e, olha, vinha cada pergunta para arrebentar. E tinha que responder. Não tem como fugir disso. Vamos embora, eu super topo. Você não acha importante que esse momento que a gente está vivendo, eu estava pensando em fazer isso depois da eleição, mas já vou fazer agora de uma vez. Até porque a gente tem uma eleição. Nós temos um monte de nomes que são candidatos. E as pessoas têm que entender que tem que votar em alguém. Eu acho também fundamental, nesse período pré-eleitoral, onde dá a possibilidade de quem quiser se pronunciar, de receber pergunta, que eu acho que isso é fundamental. Há muita coisa, né, no inconsciente das pessoas que gostariam de perguntar, e eu acho isso fundamental para que a gente possa escolher os nossos nomes, para que a gente possa ter um entendimento de que há um futuro diferente. E outra, né, Hélio, também é uma expansão de consciência para a gente entender que há pessoas vendo aquela situação de maneira diferente, formar novas opiniões, e a partir daí eu só acredito que uma sociedade pode ser transformada a partir desses questionamentos em conjunto, sem dúvida nenhuma. E o programa ele vai ser aberto para todo mundo, e virão pessoas aqui para responder as perguntas de vocês que estão em casa. Olha só, minha gente, no programa de amanhã, ela é fisioterapeuta, ela tem uma clínica, e ela vem amanhã fazer um bate-papo, diferente do Marcelo. O Marcelo também é fisioterapeuta e osteopata. Ele fala sobre dores, que é onde ele está se preparando, está estudando, né? Estuda muito. E a gente vai conversar com a doutora Isabel no programa de amanhã sobre água, beber água, dormir bem, praticar exercícios físicos, entre outras coisas. A Isabel, ela é da casa, você já conhece a doutora Isabel, ela é aqui da casa. Então, é o nosso bate-papo do programa de amanhã. A doutora Isabel Pérez vai estar aqui com a gente. Entre outras coisas, água, consumo de água, se isso influencia, dormir bem e praticar exercícios físicos, que graças a Deus eu já voltei a fazer os meus. Vida que segue, muito obrigado pelo programa de hoje. Bi, obrigado. Um beijo enorme, muito obrigada pelo seu acolhimento, pelo acolhimento das pessoas de casa. E vamos em frente que tem programa debate por aí esse mês ainda. Pois é, agora vem perguntas, tem perguntas que vem. Cabeludas. Vem perguntas aí. Se for o que eu imagino, o que eu desejo que aconteça, a gente vai fazer isso, vai ficar muito legal. Estou indo embora, até amanhã com a doutora Isabel aqui no programa. Tchau, pessoal.